Olá pessoal, na videoaula anterior nós criamos essa Connection Factory. Eu só esqueci de comentar que nós poderíamos opcionalmente ter colocado essas variáveis aqui como atributos da classe Connection Factory e a aplicação poderia carregar esses valores de um arquivo de configuração. Tá? Então é bastante comum nas aplicações existir um arquivo de configuração onde a pessoa pode ir lá e substituir informações como usuário e senha sem precisar, obviamente, abrir o código, tudo bem? Mas vamos lá. Agora, nessa aula, nós vamos nos focar neste problema aqui, que nós temos em todos os métodos da nossa aplicação até o momento. Tá? Nesses 4 métodos que nós temos, cadastrar, editar, excluir e listar, nós temos aqui um acúmulo de responsabilidade muito alto. Tá? Então, esse mesmo método ele está conversando com o usuário, ele está acessando o banco de dados, ele está trabalhando com SQL, tá? E isso não é adequado, ok? Isso dificulta o entendimento, a compreensão da organização do código, dificulta a manutenção, certo? E nós temos um código com alto acoplamento, tá? Então, assim, se a gente quiser substituir alguma coisa aqui, se a gente for mudar a forma de salvar esses dados, vai ser muito complicado. Nós vamos ter que fazer mudanças em basicamente tudo, ok? Então, agora nós vamos partir de fato para o ponto principal do padrão DAO. Tá? Lembrando, o padrão DAO, Data Access Object, tá? Nós vamos criar uma classe que vai possuir métodos de acesso ao banco de dados, ok? Então, nós vamos tirar tudo que é relacionado à interação com a fonte de dados destes métodos e vamos colocar na nossa classe DAO, certo? Então, eu vou criar aqui no meu pacote DAO uma nova classe que eu vou chamar de tarefa DAO, porque essa classe vai ficar responsável por fazer a interação com a fonte de dados no que diz respeito à entidade tarefa, ok? Neste nosso exemplo, nós teremos apenas esta classe DAO. Por quê? Nós temos a única entidade da nossa aplicação é tarefa. Se eu tivesse aqui outras entidades, tá, automaticamente eu precisaria criar outros DAOs, né? Um DAO para cada entidade que eu tenho aqui. Ok? Então, vamos lá. O primeiro método que nós podemos nos focar aqui é o método cadastrar. Então, assim, quando nós chamamos esse método cadastrar tarefa, além da interação com o usuário, nós temos aqui a parte de interação com a base de dados, né? Então, eu vou criar aqui um método que ele vai tratar de cadastrar tarefas, mas ele vai tratar apenas da parte de interação com o banco de dados. Então, ele vai receber um objeto tarefa já pronto. Ele não vai precisar fazer aquela parte de interface com o usuário, né, fazendo leitura do console, ou se fosse uma aplicação gráfica, fazendo leitura da janela, ok? Ele vai receber o objeto tarefa pronto. A única tarefa deste método vai ser pegar essa tarefa que ele recebeu por parâmetro e armazenar na base de dados, ok? Mas primeiro, nós precisamos fazer algumas verificações que são importantes aqui, ok? Então eu vou verificar se tarefa é diferente de null, vou verificar se tarefa é um objeto válido para persistência na base. Tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas nós criamos este método aqui em tarefa, tá? Verificando se esse objeto ele está pronto para ser persistido. Se ele não teve ainda a prioridade definida ou a descrição definida, ele não está pronto. Mas aqui no caso nós já fazemos proveito deste método para fazer essa checagem. Outra coisa, para eu cadastrar uma tarefa é necessário que ela não tenha sido previamente cadastrada. Como que eu vou checar isso? Eu vou verificar aqui se o ID ele é igual a 0.
Tá? O ID neste ponto aqui tem que ser igual a 0, senão eu não vou cadastrar. Se a tarefa já possui um ID definido, quer dizer que ela já está na base de dados. Ok? Então eu fiz essa checagem bem básica. E agora vamos trabalhar a parte de banco de dados. Tá? Então aqui nós vamos receber uma conexão. Ok? Então crio aqui. Aproveito a minha Connection Factory. Ok? Aqui ele já vai começar a acusar, né, que uma exceção pode ser lançada. Deixa eu fazer a importação. Java.sql. Tá? E aqui ele pode lançar uma exceção. Eu vou deixar para a aula seguinte para fazer um tratamento mais adequado para essas exceções. Por quê? Como tem várias questões relacionadas à exceção que a gente vai enfrentar nessa aula, se eu ficar me focando nas exceções, talvez eu não consiga explicar adequadamente o padrão DAO. Então, neste momento, eu vou apenas aqui, tá, especificar que o método pode lançar uma exceção, mas não vou ficar me preocupando muito com isso. Ok? Vamos nos focar no padrão DAO. Então, estabeleci a conexão. Tá? Eu vou até puxar um pouco do código que nós já temos aqui no nosso cadastrar, né? Para não precisar ficar digitando. Ok. Então, vamos lá. Eu defino a minha string, eu aproveito a minha conexão que eu criei ali em cima. Ok? Nós setamos aqui os valores para essa string. Vamos executar o execute update. Nós vamos utilizar o result set para capturar o ID que foi gerado para essa tarefa. Ok? E aí nós extraímos essa informação do result set e já guardamos na nossa entidade tarefa. Tá? Então, aqui vejam que este método é void, né? Ele não vai retornar nada, mas no Java, o que acontece? Os objetos, eles são passados por parâmetros por referência, tá? Então não é uma cópia que está sendo enviada para o método cadastrar. Quando nós vamos chamar daqui a pouco, este cadastrar que nós estamos criando aqui neste método cadastrar tarefa, tá? Mas, quando nós passamos um objeto por tarefa, nós estamos passando a referência dele, o ponteiro. Então, quando eu altero tarefa aqui dentro, isso vai surtir efeito lá fora também. Então, eu não preciso retornar a informação do ID que foi gerado. Eu apenas insiro na tarefa, que isso já vai fazer efeito nessa tarefa que eu tenho aqui. Tá? Então, já capturei o ID. Nós precisamos fechar o result set, nós precisamos fechar o statement, o prepare statement, e nós precisamos fechar a nossa conexão. Ok? Deixa eu verificar aqui. Tá? Outra exceção que pode ser lançada, eu não vou tratar. Tá? Então, qualquer erro que acontecer aqui dentro deste método vai ser simplesmente repassado para o código que tiver chamado o mesmo. Ok? Então, aqui nós já criamos o nosso cadastrar tarefa, tá? Nosso método cadastrar dentro do DAO. E agora, pessoal, nós vamos tirar a responsabilidade dessa classe. Então, vamos remover esse código. Então, removi aquele código, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou apenas criar aqui uma tarefa DAO e vou utilizar o mesmo para cadastrar a tarefa que eu tenho aqui. Tá? Então, pessoal, vejam só. A princípio, eu não sei se ficou clara a diferença que nós tivemos aqui. Né? Pode parecer que eu simplesmente dividi em dois métodos, mas não é só isso. Tá? Eu tirei
a responsabilidade de trabalhar com o banco de dados aqui do meu cadastrar tarefa, tá? Observem que o que eu tenho aqui, pessoal, apesar de não estar ainda muito bem definido em questão de arquitetura, mas o que eu tenho aqui é como se fosse a interface com o usuário, tá? Mas não é uma interface gráfica, é uma interface via console mesmo. Então, vejam só, nós estamos interagindo com o banco de dados, nós estamos interagindo com o usuário aqui, através de um menu. Depois, aqui no cadastrar, nós pedimos os dados para que o usuário quer cadastrar, né? Eu já ia me esquecendo, isso daqui não é mais necessário aqui. Ok? Então, essa nossa classe que nós estamos trabalhando no momento é como se fosse interface. Então, a gente tem que buscar sempre separar as responsabilidades. Aqui, vamos tratar mais de interação com o usuário, e aí quando a gente precisa de um acesso ao banco de dados, a gente utiliza o DAO. Ok? Então, foi o que eu fiz agora. Nós não vamos colocar nada que trate diretamente de fonte de dados aqui. Sempre que a gente quiser lidar com uma fonte de dados, tá? Nós vamos fazer uso do nosso DAO, Data Access Object. Então, isso daqui é um objeto de acesso a dados. Ok? Observem que se em um dado momento o meu cliente ou eu, sei lá, quiser mudar de fonte de dados, por exemplo, parar de utilizar um banco de dados relacional e começar a utilizar começar a guardar informação em um arquivo de texto ou um arquivo XML, tá? Nós vamos alterar apenas a nossa tarefa DAO. Nós não vamos precisar sair consertando o código, né, em toda a aplicação. Então, em qualquer parte da aplicação que eu precisar acessar tarefas, né, acessar a fonte de dados que gerencia a tarefa, eu vou utilizar isso daqui. Eu não vou precisar ficar mexendo com SQL em vários pontos do meu software. Ok? Então, é importante para vocês que fique bem clara a responsabilidade disso daqui, que vocês não misturem responsabilidades das classes quando vocês estiverem programando. Ok? Então, vamos prosseguir. Tá? Vamos agora criar os outros métodos. Tá? Então, eu vou ter também o método editar. Tá? Mas aí vocês, não sei se vocês se lembram, né, mas o método editar, ele faz uma busca no banco de dados primeiro, né, e depois ele permite a edição. Tá? Então, por exemplo, o usuário digitou que quer editar a tarefa de D5. Ele vai buscar essa tarefa, vai mostrar os dados e vai permitir que o usuário altere. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar primeiro o método de busca, porque ele será necessário para o método update. Então, não será void, né? O método buscar, ele terá que retornar uma tarefa, ele vai ter um retorno. Então, public tarefa, buscar, e o que ele precisa para fazer uma busca? Ele precisa de um ID. Então, vamos aqui apenas fazer uma verificação se o ID passado por parâmetro é maior que 0, tá? Porque assim, a gente não pode, né, ter um ID que seja menor ou igual a 0 no sistema. E aí, se for, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou novamente reaproveitar o código que nós já implementamos aqui. Ok? Então, vamos lá. Nós temos a nossa conexão, tá? Deixa eu remover isso daqui. Deixa eu adicionar aqui uma chave. Agora Ctrl Shift F, que ele formata o meu código, tá? E aqui, pessoal, aquela mesma situação, tá? Nós precisamos declarar que este método pode emitir uma exceção. Ele pode lançar uma exceção.
O outro erro que ele está acusando aqui é que nós precisamos ter um retorno que nós ainda não definimos. Então vamos prosseguir aqui. Bom, se algo der errado, né? Se esse if não passar, vamos retornar nu. E vamos checar aqui o que nós precisamos alterar do que nós copiamos. Então, select asterisco from tarefas, var id igual. Aí nós vamos colocar o id aqui. Vamos fazer a busca com o result set. Vamos fazer agora este if para verificar se retornou algo, né? E aqui, em vez de trabalhar dessa forma, vamos criar uma tarefa, ok? Não sei se vocês se lembram, né? Mas nós não tínhamos ainda readequado esses 3 métodos para utilizar a classe tarefa. Então, nós já vamos fazer isso agora também. New tarefa. E aí, nós vamos aos poucos setando os valores aqui. Então, result.get int id. Agora, set descrição. Né? Result.get string. Lá no banco, essa coluna está com o nome tarefa, ok? Tarefa, ponto, set prioridade, result, ponto, get int, prioridade. E aí nós retornamos esta tarefa. Deixa eu checar o que está ocorrendo aqui. Sim. Esses 2 itens, eles foram utilizados lá no update tarefa, mas aqui eles não serão necessários. Tá? Aqui nós estamos tratando especificamente de receber um ID e buscar a tarefa correspondente a este ID lá no banco de dados. Ok? Então, até aqui ok, vamos ver o que está acusando. Outro tipo de exceção que nós podemos lançar aqui, que foi aquela que nós mesmos programamos, né? Então, nós podemos lançar algumas exceções aqui. Certo. Então, se tudo correr bem, ele vai retornar uma tarefa com os dados preenchidos. Caso contrário, ele vai retornar null. E aí, agora nós podemos programar já o buscar todas, tá? Eu vou... É comum também numa classe DAO existir um método buscar todas as tarefas, ou em inglês find all, algo assim, ok? É uma operação bem comum. Então, na classe DAO, nós sempre vamos colocar as operações básicas, que podem ser necessárias aí em algum ponto do código. Então, eu vou aqui criar um novo método, porém este vai retornar uma lista de tarefas. Tá? Aqui eu vou colocar em português mesmo, buscar todas, e vamos lá. O que nós vamos precisar fazer? Aqui não vai ter um ID para a gente verificar, nem nada do tipo. Né? Vai ser até mais simples, na verdade. Então, eu vou replicar esse código e fazer algumas alterações. Nós não vamos buscar um ID específico, nós vamos buscar todas as tarefas. Então, esse setInt também é desnecessário. Tá? Aqui, como nós teremos várias tarefas retornadas, né? Pode ser nenhuma, uma ou várias, eu vou usar um while. Certo? E nós vamos usar praticamente o mesmo procedimento que nós utilizamos aqui, porém, cada tarefa que eu criar, eu vou precisar adicionar a uma lista que vai ser retornada no final. Então, list tarefa, que eu vou chamar essa lista de tarefas, no plural, new array
list tarefa, ok? E aí, para cada tarefa que eu buscar, né, então isso aqui é um laço de repetição, cada vez ele vai estar pegando as informações de uma tarefa diferente, eu vou adicionando para a minha lista tarefas, certo? Vamos fazer a importação aqui. E, por fim, nós precisamos, inclusive agora eu acabei de perceber, mas nós vamos voltar lá em cima um pouquinho, mas nós precisamos encerrar esse result, nós precisamos encerrar aquele prep statement e a conexão. E aí, por fim, nós podemos retornar tarefas. Ok? Então, nós retornamos essa lista. Aqui eu digitei errado, T maiúsculo. E aqui ele vai acusar que exceções podem ser lançadas. Ok? Não se preocupem com isso por enquanto. Agora aqui em cima, o que acontece? Eu esqueci de encerrar result. Eu vou até copiar aqui de baixo. Ok. Aqui eu encerrei. Certo. Então, eu já programei 3 operações básicas aqui. A operação de cadastrar uma tarefa no banco de dados, a operação de buscar e a de buscar todas. Vamos agora continuar com o nosso editar tarefa, que era o nosso foco inicial. Tá? Lembrando, aqui nós não teremos nada de banco de dados, então eu vou remover essa parte toda aqui. Tá? Vamos lá. O usuário digitou o ID, nós vamos, então, tentar. Tá? Por enquanto eu vou ignorando o código que está abaixo, tá? Nós vamos reescrevendo um novo código agora que não interage com o banco de dados. Então, nós vamos aqui criar uma tarefa DAO, certo? Nós vamos aqui criar uma tarefa, e essa tarefa vai ser o quê? Vai ser o que o nosso tarefa DAO retornar. Porque nós vamos utilizar ele para buscar essa tarefa a partir do ID informado pelo usuário. Tá? Então o usuário informa o ID da tarefa que ele deseja editar, e nós vamos fazer essa busca. A partir do momento que nós fizemos a busca, nós podemos aqui fazer uma checagem se retornou algo diferente de null. Né? Nós precisamos agora fazer o quê? Nós vamos, se retornou algo diferente de null, nós vamos mostrar para o usuário qual é a descrição atual da tarefa, tá? E pedir para ele digitar a nova descrição. Nós vamos salvar isso dentro de uma string temporária. E agora nós vamos alterar só um pouquinho isso daqui. Vamos colocar o nosso objeto tarefa aqui, ponto set descrição, e aí ele recebe a nova descrição, certo? Então observem que nós buscamos uma tarefa, se ela retornou com sucesso, nós possibilitamos que o usuário altere a descrição dessa tarefa, tá? Se ele alterar, nós setamos essa nova descrição. Caso contrário, ele pode apenas pressionar Enter para pular, e aí nós não fazemos nada neste caso. Ok? Prosseguindo, nós vamos possibilitar que o usuário altere a prioridade. Né? Só uma pequena alteração que eu acabei deixando passar. Aqui nós vamos colocar tarefa.getDescrição. Ok? Aqui embaixo nós vamos colocar tarefa.get
prioridade, porque nós estamos informando para o usuário os dados que estão naquela tarefa no momento, para que ele possa, então, alterar da forma que preferiu. Tá? E aí, tarefa, ponto, set prioridade. Então, nós vamos setar a prioridade, o que o usuário digitar no terminal. Ok? Bom, agora nós executamos um next line para limpar o buffer. Sempre que nós lemos o inteiro do terminal, acaba ficando uma linha, acaba sobrando uma linha no terminal, que se a gente, depois, dependendo do que a gente for ler após isso, pode dar erro, ok? Então é importante sempre limpar o buffer depois que você fizer a leitura de algum número, de uma palavra, de algo que não seja a linha inteira. Novamente, nós vamos agora remover essa parte que não é relacionada, né, à parte de interação com o usuário. Tá? Essa parte que é voltada para o banco de dados nós vamos tirar daqui. E nós vamos criar um método void atualizar. Tá? Esse método vai receber o quê? Ele vai receber uma tarefa com os dados alterados. Então, nós buscamos aqui uma tarefa na base, o usuário fez as alterações que deseja, agora nós vamos salvar essas alterações, ok? Então aqui, novamente, eu preciso fazer algumas checagens. Então, tarefa é diferente de null. Tarefa is valid. E agora vai ser diferente a checagem, tá? Então, enquanto no cadastrar nós precisávamos que o ID fosse 0, aqui nós precisamos que o ID seja maior que 0. Tá? Não faz sentido eu querer salvar as alterações de uma tarefa cujo o ID é 0 e portanto, não está no banco de dados ainda. Tá? Então, o ID precisa ser maior que 0. Agora, vamos salvar essas alterações. Então, eu crio uma conexão. Eu tenho aqui o meu SQL update, tá? Minha string de atualização está certinha. Vamos já fazer, especificar. Assim, aqui eu preciso criar o prepared statement. Aqui, né, em vez de substituir essa interrogação por uma variável tarefa, né, nós vamos substituir ela por get descrição. Essa aqui nós vamos substituir por tarefa.get prioridade. Tá? Porque nós estamos recebendo um objeto aqui. Tarefa.get ID. E por fim, nós precisamos fechar as conexões, tá? Os recursos. Então, eu fecho meu prep statement e fecho minha conexão. Ok? E agora, pessoal, nós precisamos apenas atualizar aqui para chamar aquele nosso método. Então, eu posso reaproveitar esse tarefa da O que já está aqui em cima e chamar tarefa da O.atualizar. Eu passo a minha tarefa com os novos valores que foram definidos aqui e aqui, tá? Informados pelo usuário. Ok, aí nós estamos informando que a tarefa foi atualizada. Isso daqui não fica mais aqui, né? Já está lá dentro do DAO. E agora nós temos apenas uma situação. Try. E aí nós temos que adicionar um catch aqui. Então, como nós estamos tratando de forma genérica aqui, eu vou colocar apenas exception e dar um sysout, né?
Caso ocorra uma exceção, eu vou escrever erro ao atualizar tarefa mais e.getMessage. Ok? Deixa eu ver se eu fiz algo parecido aqui no nosso cadastrar. Sim, aqui eu apenas printei os erros, né? Vamos fazer algo parecido. Tá? Pessoal, lembrem-se que a forma de mostrar um erro para um programador e a forma de mostrar um erro para um usuário é bem diferente, ok? Então, assim, para o programador você printar a pilha de exceções, né? Até que faz sentido, ele precisa rastrear o erro. Agora, para o usuário, nós não vamos printar toda aquela pilha, né? Nós vamos apenas exibir uma mensagem curta tentando dar uma informação básica para que ele possa reportar para o suporte, ok? Então, a forma, como aqui, isso é nossa classe programa, é como se fosse a interface com o usuário, tá? Então, eu não vou printar aquela pilha, eu vou apenas falar erro atualizar tarefa e eu exibo alguma informaçãozinha aqui, bem sucinta, ok? Fizemos isso aqui também. Ficou faltando o nosso excluir e o nosso listar, certo? Bom, vamos prosseguir, porque o listar todas nós já temos, de certa forma, ok? Nós já temos, então vamos trabalhar nele primeiro. Eu vou remover essa parte e eu vou chamar aqui, vou criar uma tarefa DAO. Vou criar uma lista. E aqui, né, nós vamos precisar criar um try. Então, try. Vamos colocar aqui tarefas recebe tarefa DAO ponto buscar todas. Nós já implementamos este método, então apenas chamo ele aqui. E aí, vamos fazer uma checagem. Se tarefas é diferente de nu e tarefas ponto size maior que 0, aí nós vamos mostrar alguma coisa, né? Caso contrário, nós vamos informar para o usuário que não existe tarefa no banco de dados. Então, deixa eu mover para cá. Ok. Aqui, esse while, eu não vou substituir tudo isso porque esse esquema aqui do /t vai ser útil. Então, deixa eu só mudar aqui, for. Nós vamos utilizar um for each, então eu coloco para cada tarefa na minha lista de tarefas, nós vamos aqui chamar, nós vamos printar tarefa.getID, tarefa.getPrioridade e tarefa.getDescrição, ok? E aí, para pular uma linha, vou colocar aqui /n, tá? E aí, se não entrar nesse if, eu vou presumir que não haviam tarefas cadastradas. Então, vamos exibir aqui, não há tarefas cadastradas. Ok? Coloquei um /n para pular uma linha a mais. Isso daqui não precisa mais ficar aqui. E, mais uma vez, catch, exception e vamos colocar aqui uma mensagenzinha para caso ocorra esse erro. Então, erro ao buscar tarefas. E aí eu imprimo aqui o erro que veio nessa mensagem, nessa exception. Bom, por fim,
nós precisamos trabalhar no excluir tarefa, ok? Então, vamos criar aqui no nosso DAO um método que seja capaz de excluir uma tarefa. Então, vamos aqui, public void, não precisa retornar nada, ok? E ele vai receber um ID e a partir desse ID ele vai fazer a exclusão da mesma, certo? Então, nós vamos apenas fazer aquela checagem básica, se ID é maior que 0, ok? E vou reaproveitar um pouco do código que eu já tenho aqui no excluir. Então, essa parte de criar conexão, até fazer a exclusão, vai ser útil. Ok? Vou chamar aqui de conexão. Conexão. Tá? Deixa eu formatar esse código. Ok? E deixa eu já adicionar aqui a exception, o throws. E agora, eu tenho meu prepare statement. Eu setei já o ID da tarefa que eu quero deletar. E vou chamar aqui prepared, ou prep statement, ponto, execute. Eu já tenho ali embaixo, na verdade, né? Mas tudo bem. Deixa eu reaproveitar. Execute update. Com isso, eu já vou fechar meu prep statement. E a minha conexão. Eu não sei se vocês estão se perguntando, tipo, como que a gente vai saber que realmente a tarefa foi excluída? Se a gente não está retornando nada. Bom, como que a gente tem que trabalhar, pessoal? Se foi passado o ID, o ID de uma tarefa para excluir, e essa tarefa não foi excluída, né, não saiu como esperado essa execução, nós temos que lançar uma exceção para informar que algo deu errado. Tá? Por quê? A gente poderia informar se deu certo ou errado através de um retorno. Né? Em vez de utilizar exceções para isso, nós poderíamos retornar um verdadeiro ou falso para indicar que deu certo ou errado a execução dessa exclusão. Porém, quando nós trabalhamos com o lançamento da exceção para informar erros, o que acontece? O programador que for utilizar essa nossa classe, ele vai ver que existe essa possibilidade de erro e ele vai tratar com mais facilidade. Agora, se a gente quiser retornar essa informação através aqui de um verdadeiro ou falso ou de algum valor, ele vai ter que ficar checando. E ele pode simplesmente não saber que existe essa possibilidade e não fazer a checagem, né? Para verificar se o excluir retornou um true ou um false. Então, posteriormente nós vamos trabalhar aqui algumas exceções para adequar isso daqui. No momento nós estamos apenas presumindo que deu tudo certo. Bom, pessoal, implementei o meu excluir, porém aqui eu vou aplicar um polimorfismo. Tá? Então, assim, uma forma de polimorfismo que é a sobrecarga de método. Eu vou dar a possibilidade de o programador que estiver utilizando o meu DAO excluir uma tarefa passando como parâmetro um objeto tarefa. Tá? Então ele pode excluir passando o ID ou passando uma tarefa. Ele passa um objeto tarefa, né? E aí a gente vai lá e faz a exclusão da mesma. Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós apenas vamos fazer uma checagem aqui. Se tarefa é diferente de null. E tarefa getID maior que 0. Aí nós podemos chamar o excluir que está ali em cima, tá? Passando este ID, getID, ok? Vamos lá, aqui também pode
lançar uma exceção, né? Então, se esse excluir lançar uma exceção, automaticamente nós vamos repassar essa exceção para frente, certo? Então, pessoal, este é o nosso DAO. O que é esta classe? Essa classe é a classe responsável pelas operações básicas com o banco de dados no que se refere a tarefas, tudo bem? Se eu tivesse outra entidade, eu ia criar outro DAO com as operações básicas também, ok? Então, assim, pode variar de um DAO para o outro quais são as operações básicas, né? Nós poderíamos, de repente, ter alguma outra operação que é essencial nesse contexto, mas em geral, os DAOs sempre tem um método para fazer a inserção no banco, um método para fazer busca, um método para buscar todos, né? Um método para fazer update, que eu chamei aqui de atualizar, e um método para fazer exclusões. Tá? São operações básicas de um CRUD. Então, sempre, em qualquer ponto do nosso software que eu for precisar executar algumas dessas operações, eu não vou precisar me preocupar com SQL, com conexão com o banco de dados. Eu apenas vou instanciar uma tarefa da O e vou chamar a operação que eu quero. Acabou. Ok? Vamos atualizar aqui no nosso excluir. Então eu vou remover esse código aqui, né, e vamos aqui, novamente. Eu vou criar aqui fora mesmo. Tarefa da O, new tarefa da O, e aqui tarefa da O ponto excluir. E eu passo o ID que o usuário digitou aqui. Tudo bem? Dependendo da situação, se eu tiver o objeto tarefa, eu posso passar também um objeto da classe tarefa. Mas não é o que acontece aqui neste momento. Então eu excluo. Eu posso exibir uma mensagem aqui. Tarefa excluída com sucesso. Vamos colocar aqui um catch. E mesma coisa. Erro ao excluir tarefa. Se algo acontecer, der errado aqui dentro desse try, ele exibe essa mensagem. Vamos executar o nosso código agora. Só para checar aqui, o que nós temos na base no momento é isso. Tá? E agora eu vou executar a minha classe programa e vamos testar a execução desses métodos. Primeiramente, listar tarefas. Ok, listou. Vamos excluir uma tarefa, vamos excluir essa tarefa de D5. Tá? Então, 5. Vamos listar novamente para ver se a exclusão foi realizada. Vejam só. Ok. Vamos cadastrar uma nova tarefa. Eu vou colocar aqui teste tarefa, prioridade 5. Ok. Vamos checar se ela realmente foi cadastrada. Tá? Ela foi cadastrada aqui. Porém, não foi exibida uma mensagem de sucesso. Vamos ver o que aconteceu? Ah, sim, eu acabei não colocando uma mensagem aqui informando que a tarefa foi cadastrada. Tudo bem. Rapidinho nós colocamos isso. Tarefa cadastrada com sucesso. Ok? Da próxima vez que nós executarmos já vai estar exibindo a mensagem. E vamos agora fazer uma edição. Tá? Então vamos editar essa última tarefa que nós acabamos de cadastrar. Então, opção 2, o ID dela é 6. Tá? Então, descrição atual, ele informa aqui que é teste tarefa, e eu posso apertar Enter ou digitar uma nova descrição.
teste 2 tarefa. Prioridade vamos alterar para 3. Ok? Tarefa atualizada com sucesso. Vamos verificar se realmente atualizou. Certinho. Pessoal, então rodamos a nossa aplicação, tudo está funcionando como antes. Porém, a diferença é que agora, nesses nossos métodos aqui, nós não temos nenhuma interação com a parte da fonte de dados. Tá? Então, nós isolamos, nós colocamos as responsabilidades nos lugares certos. Ok? Então, aqui não tem nada de banco de dados. E aqui na nossa tarefa da O, só tem coisas relacionadas a operações básicas com banco de dados. Observem que isso daqui pode ser utilizado em diversos pontos do nosso código. Tá? Então, não vai ser só aqui, numa aplicação real, né? Você não vai utilizar aquelas operações básicas em apenas um ponto do seu código. Geralmente, essas operações serão chamadas em contextos diferentes, tá? Em pontos diferentes do código. Então, você já tem essas operações programadas aqui. Além disso, se nós quisermos alterar o banco de dados, alterar a fonte de dados, nós conseguimos fazer isso apenas alterando a tarefa da U, sem ter que ficar fazendo correções em diversas partes da aplicação. Em resumo, o nosso DAO, ele está abstraindo a parte de acesso a dados. A partir do momento que eu tenho um DAO, né, suponha, se eu passar essa classe para vocês, programada certinho, da forma que está, vocês não precisam se preocupar de onde que está vindo os dados, como que isso está funcionando. Tá? Vocês apenas vão chamar aquele método e pronto. Tá? Você sabe que ele vai retornar uma tarefa pronta, ou que ele vai fazer o cadastro daquilo na base. Tá? Mas você não precisa se preocupar com qual banco está sendo utilizado, como que a conexão é estabelecida, se a conexão está sendo fechada ou não. Tudo isso é responsabilidade lá do nosso DAO. Tudo bem? Tem muita coisa que ainda pode ser melhorada aqui, tá? E nós vamos ver isso na próxima aula. Até mais!